sexta-feira, dia 22 de dezembro, 9h15 da manhã. E nessa live nós vamos falar sobre 5 alimentos que você não deveria consumir no Natal, principalmente se você tiver alguma doença crônica não transmissível, como diabetes, pressão alta, colesterol alto, má circulação. Então, se você tem esses problemas, fica bastante atento nesse vídeo, porque eu vou te mostrar alternativas mais saudáveis e mais acessíveis. Porque chega esse final de ano, pessoal, as empresas, as indústrias alimentícias, elas querem aproveitar o momento e, meter a mão no seu bolso e cobrar muito caro por produtos de baixíssima qualidade. E eu vou te mostrar de que forma eles estão te enganando, de que forma eles estão te ludibriando para tirar o dinheiro do seu bolso e, em troca, te dar um produto muito ruim que vai fazer mal para a sua saúde. E nessa live aqui, eu vou focar apenas nos alimentos típicos do Natal e eu não vou falar daqueles consumidos geralmente em outras partes do ano também, que, assim como esses específicos do Natal, deveriam ser evitados por esse grupo de pessoas. Refrigerante, doce, salgadinho. Então o nosso foco aqui são os alimentos típicos do Natal, aqueles que só vendem nesse final de ano. Então, pessoal, antes da gente começar, já vai me contando aí, já escreve no chat, escreve nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora e também me conta qual é o seu prato natalino preferido. O meu é o bacalhau. E o seu, qual é? Escreve aí nos comentários, escreve aí no chat de onde você está me assistindo e qual é o seu prato natalino preferido, porque eu quero te conhecer melhor. E vamos aqui direto, sem enrolação, pessoal, para o nosso quinto prato, nosso quinto alimento, nossa quinta comida proibida na ceia natalina, principalmente se você tiver alguma doença, como pressão alta, diabetes, etc., como eu falei no início do vídeo. Olha, o quinto prato é o tender bolinha, pessoal. O tender bolinha, esse aqui é o maior engana trouxa que tem. Ah, mas doutor, eu já comprei o tender bolinha, por que você não fez esse vídeo antes? Eu sou apenas um só, eu não tenho como cobrir todos os assuntos de uma vez só. Então tô falando aqui, antes tarde do que nunca. Por que o tender bolinha tem que ser evitado? Pessoal, eu peguei aqui as informações do tender bolinha da Sadia, tá bom? Vamos lá! Primeiro ponto, ele sempre vai ter aquele selo na embalagem dele de alto em teor de sódio. Para você ter uma ideia, no tender da Sadia, uma fatia de apenas 40 gramas tem 23% do consumo de sódio diário. Ou seja, se você comer 4 fatias de tender, você já vai ter estourado a sua cota de sódio. Então, se você comer o tender e no dia seguinte acordar com a perna inchada, acordar com o pé inchado, você já sabe o que causou esse problema. Foi o tender. Mas olha o lado bom do tender. O lado bom do tender, lado bom entre aspas, tá bom, pessoal? O lado bom do tender é que, beleza, ele tem muito sódio, mas o lado bom, o lado positivo, é que ele tem 19% de água, ou seja, pelo menos te mantém hidratado. Pessoal, você vai pegar a embalagem do tender e você vai ver lá os ingredientes. Carne suína ou pernil suíno, e o segundo ingrediente vai ser água. Água. O pessoal, o que eles fazem? Eles injetam água na carne para a carne pesar mais e aí você pagar mais por aquilo. Só que na verdade, você está pagando mais por água. Então, quase 20% do peso do tender é água. Então, 1 quilo de tender tem 200 gramas de água, pessoal. Você está pagando caro por água. Quanto custa o tender? Cerca de R$60 o quilo. Então você está pagando R$60 pelo quilo da água. 20% do tender é água. E, mais do que isso, mais dele estarem enganando você, ludibriando você, aumentando, utilizando desse artifício para aumentar o peso e te cobrar mais caro, mais do que isso, é um alimento ultraprocessado também. Olha os ingredientes do tender. Sal hipossódico, glicose, sal, regulador de acidez, lactato de sódio, estabilizantes,
tripolifosfato de sódio e hexametofosfato de sódio, espessante carragena, realçador de sabor, glutamato monossódico, antioxidante, ácido ascórbico e conservante nitrito de sódio. Você usa algum desses alimentos, algum desses ingredientes nas suas preparações diárias, no seu prato, quando você vai fazer o almoço, quando você vai cozinhar o jantar, quando você vai fazer o café da manhã, você pega uma pitada de hexametafosfato de sódio? Não pega, pessoal. Você nem sabe do que se trata esse ingrediente. Da mesma forma que eu também não faço ideia do motivo pelo qual esse ingrediente é utilizado no tender. Mas é aquilo que a gente sempre fala. Se você olhar a lista de ingredientes e nessa lista de ingredientes tiver algo que você não conheça, que você nunca usou, que você nunca ouviu falar, é melhor você evitar este produto, tá bom? Então, pessoal, o tender bolinha, eu tô falando aqui da Sadia, mas isso se aplica às outras marcas também. Ó, por exemplo, da marca Cerati. Além disso tudo, eles também misturam proteína de soja, que é mais barata, obviamente, do que a proteína do porco, para poder ganhar mais peso, para poder te cobrar mais caro por algo mais barato, e tem até mesmo xarope de glicose. E outras marcas, como a Perdigão, por exemplo, não especifica a origem da carne. Não fala se é pernil, não fala se é costela, não fala de qual parte do corpo do porco a carne é, e colocam apenas carne suína, mostrando que provavelmente é uma carne extremamente processada, como se fosse uma salsicha. E esse aí é mais um motivo pelo qual você deve evitar o tender. Mas olha, eu falei aqui de 3 marcas, mas todos têm os seguintes pontos em comum. Ultraprocessados, cheios de ingredientes que você não utiliza no seu dia a dia, cheios de sódio que vão contribuir para a retenção de líquido, que podem descompensar alta, que vão contribuir negativamente para o aumento do risco de várias doenças. Terceiro ponto, repletos de injeções de água. Todo tender que você pegar vai ter lá 20% de água, 15% de água, 10% de água, e isso eles fazem para aumentar o peso e poder te cobrar mais caro. E qual é a opção mais saudável ao tender bolinha? Se você gosta de uma carne de porco, vamos lá, por que você não compra a costela, o lombinho, o pernil por conta própria, tempera por conta própria e coloca no forno? Nem dá tanto trabalho assim, vai ter que colocar no forno da mesma forma que faz com o tender. Então, pessoal, isso aqui vale para outras épocas do ano também, onde vendem aquelas carnes temperadas. Evite sempre essa carne temperada, tá bom? O tempero ali é de baixa qualidade, tem muito sódio e muitas vezes o pessoal injeta água para poder te cobrar mais caro. E olha, falei ali, né? O preço do quilo do tender tá valendo 60, 70, até mais do que isso. R$70 o quilo, até mais do que isso. Será que por esse preço não vale pegar um bacalhau? Fica a dica aí para você e vamos para o nosso quarto alimento, mas antes eu peço que você deixe o seu like. Quando você dá o like, quando você dá a sua curtida, quando você deixa o seu joinha nesse vídeo, você faz com que ele chegue, com que esse vídeo alcance mais pessoas. Então, a sua curtida, o seu joinha, pode ajudar uma pessoa a ter uma ceia de Natal mais saudável. Então, olha, a sua curtida pode deixar a ceia de Natal de outra família mais feliz. Vamos fazer o seguinte aqui? A nossa meta nesse vídeo é fazer 3.000 famílias felizes. E para isso, nós precisamos de 3.000 curtidas. E eu conto com você para a gente bater essa meta e cumprir a missão de deixar as 3.000 famílias felizes com uma ceia mais saudável. Nosso quarto alimento, pessoal, é o Chester Perdigão. E por que eu falo que é o Chester Perdigão? Porque apenas a Perdigão pode vender Chester, que é uma marca registrada deles. Eu não vou nem entrar no mérito aqui de que o Chester provavelmente é um super frango geneticamente modificado para ter 70% de peito, 70% da carne dele concentrada no peito e também concentrada na coxa e na sobrecoxa. É até difícil achar a foto de um Chester aí na internet, mas aqui se aplicam as mesmas observações que eu falei do tender. Muito sódio, então vai ter o selo de alto em sódio. Injeção de água, então você vai ver que uma porcentagem considerável do peso desse Chester vai ser água. E
também tem, da mesma forma, os ingredientes que caracterizam esse alimento como um alimento ultraprocessado. E você vai estar pagando muito caro pelo quilo do frango, meu amigo, minha amiga. Você já viu o quilo do frango custar 25, 30 reais? O quilo do frango não custa isso. Mas é isso que você vai pagar no quilo do Chester. Só porque é Natal e eles querem te enganar. E eles querem utilizar essa época do ano para te vender gato por lebre, para te passar um produto de baixa qualidade e cobrar mais caro por ele, porque esse é o clima natalino para eles, entendeu? Então eles querem aproveitar essa época do ano para encherem os bolsos de dinheiro, dando em troca produtos de baixa qualidade. E isso aqui também que eu falei se aplica a outras aves temperadas de outras marcas que eu falei, porque todas se encaixam nesse padrão. Ingredientes ultraprocessados, muito sódio e injeção de água para aumentar o peso e te cobrar mais caro. Qual é a opção? Você pode comprar o frango de um fornecedor confiável e temperar por conta própria. Essa aí é imbatível comparada ao Chester Perdigão. Terceiro alimento, pessoal, é o peru industrializado. Eu peguei aqui os ingredientes do peru industrializado da Sadia. Eu peguei a Sadia porque a Sadia é uma das marcas mais famosas, se não a mais famosa. Vamos lá para os ingredientes do peru da Sadia. Peru, água, 16,63% de água, ou seja, quase 17% de água. Então, se tiver 1 kg de peru, 170 gramas são de água. E você está pagando por isso. Você está pagando muito caro pelo quilo dessa água. Muito caro mesmo, como você vai ver. Daqui a pouco eu vou te falar que o preço médio do peru é R$40 o quilo. Imagina você pagar R$40 pelo quilo da água. É isso que estão fazendo com você. É isso que estão tentando te ludibriar, te iludir. E aí, além do peru, além da água, quais são os outros ingredientes? Sal, proteína de soja, para poder aumentar o peso com um ingrediente mais barato, vinho branco, açúcar, cebola, alho, aromatizantes, aromas naturais, aroma idêntico ao natural, estabilizantes tripolifosfato de sódio e hexametafosfato de sódio, antioxidante isascorbato, isoascorbato de sódio e realçador de glutamato monossódico. Pessoal, você está vendo aí vários ingredientes que não estão no seu dia a dia. Trata-se de um produto ultraprocessado, alto em sódio, cobrando de você R$40 o quilo do peru, sendo que desse peru 17% é água, pessoal. É muita água! É muita água! Estão te enganando. Estão fazendo você comprar a água mais cara do mundo no Natal. Pois é, pessoal. Fica atento nisso aí, tá bom? E aqui a orientação é a mesma. Você, se possível, comprar do seu próprio fornecedor, você mesmo temperar, você escolher as ervas, escolher o tempero. O ideal é que você faça por conta própria. Vai sair mais barato e não vai dar mais trabalho do que você colocar para assar, porque não é difícil comprar uma ave, temperar uma ave, deixar ali 1, 2 dias marinando e aí na hora que tiver que assar, assa, bota no forno e problema resolvido. Segundo alimento, mas olha, esses 3 primeiros alimentos aqui que eu falei, eu não faço questão. Eu não como, eu não gosto do tender, nunca gostei. Eu acho o peru muito seco e eu também não gosto do Chester. Mas esses 2 últimos eu gosto. Mas, pessoal, é aquilo. Não é porque o alimento não vai te fazer bem que você não pode comer um pouquinho. Então eu coloco lá que é proibido, que são alimentos proibidos, que são comidas proibidas. Mas é para te chamar aqui para o nosso vídeo, para a gente conversar de forma mais amistosa. Óbvio que você pode comer, né? A gente vai falar daqui a pouco que não é tão importante assim o que você faz entre o Natal e o Ano Novo, mas sim o que você faz entre o Ano Novo e o Natal. Porque entre o Natal, dia 24, 25, e o Ano Novo, dia 31, são 5, 6 dias. Agora, entre o dia 31 de dezembro e o dia 25 de dezembro do mesmo ano, do ano seguinte, na verdade, aí são 360 dias. Então, o que você faz nos 360 dias é muito mais relevante do que você faz nesse pequeno período de tempo de Natal e Ano Novo que vai durar ali 5, 6 dias, tá bom? Então, não pense que você tem que se privar de muitas coisas nesse período, porque não é preciso também. Eu faço isso aqui
mas como uma forma de conscientizar e fazer com que você faça escolhas mais saudáveis. E eu sei também que muita gente nem tem ideia disso, né? Porque eu sei que muita gente acaba não olhando a lista de ingredientes e acaba não sabendo, por exemplo, que o Tender tem 20% de água e que se ela soubesse disso, talvez ela não adquirisse esse produto, talvez ela não quisesse consumir, talvez ela não quisesse pagar caro por isso. Então é por esse motivo que nós estamos aqui. E o nosso segundo ingrediente, nosso segundo comida, pessoal, nosso segundo prato natalino, que deve ser evitado, mas que eu não vou evitar, tá bom? Já aviso logo aqui, eu não vou evitar, eu vou comer, óbvio que com moderação, mas eu vou comer, é a rabanada, tá? Eu, particularmente, prefiro a rabanada assada. Primeiro que ela fica mais sequinha, ela fica mais crocante e ela não fica oleosa. Mas se você prefere a rabanada frita, qual é o problema dela? Porque ela vai reunir 3 vilões da sua alimentação no mesmo prato. Vai reunir farinha de trigo refinada, que está no pão, vai reunir o açúcar que você vai colocar e vai reunir a fritura no mesmo prato, como se fosse um bolinho de chuva, ou um churros, ou um donut. Então, esse trio de farinha de trigo refinada, açúcar e óleo na fritura é o terror da inflamação. Uma opção aqui para a rabanada, e você vai encontrar diversas receitas na internet, é a rabanada assada. Até mesmo porque hoje todo mundo tem air fryer, pessoal. Então eu tenho certeza absoluta que a rabanada na air fryer ficaria tão gostosa quanto a rabanada pronta, quanto a rabanada frita, e não teria aquela grande quantidade de óleo que é necessária para fritar o pão. Então, fica aqui a minha dica da rabanada, combinado? E o nosso primeiro alimento, pessoal, esse aqui é o clássico do Natal, que está na mesa de todo mundo, que todo mundo come, que todo mundo ganha de presente, que é o nosso querido panetone, pessoal. Aquela caixinha clássica do panetone. Mas qual é o problema do panetone? Aqui o problema do panetone, olha. Tá vendo aqui, ó? Alto em açúcar adicionado, alto em gordura saturada. Vamos para os ingredientes do panetone, pessoal. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Açúcar, gordura vegetal, glucose. Enfim, o panetone, ele é um produto ultraprocessado, tradicional do Natal, alto em açúcar adicionado, alto em gordura saturada, que não é interessante para pessoas com sobrepeso, com pressão alta, com diabetes, mas que esse aqui acaba que não tem muita alternativa. Não é que nem a rabanada que a gente consegue assar, ou como as aves temperadas que nós conseguimos substituir por algo feito por nós mesmos, ou como o tender, que a gente pode encontrar uma alternativa mais saudável, como o lombinho, como uma costelinha assada no forno, feita por conta própria, temperada por conta própria. É difícil fazer um panetone do zero. Eu não sei fazer um panetone do zero. Mas a dica aqui, pessoal, é você não perder a linha no resto da ceia. Você pode comer um pedaço de chester, um pedaço de tender, um pedaço de peru, pode comer uma rabanada, pode comer uma fatia de panetone, você pode fazer tudo. O que não é interessante é você exagerar, é você perder a linha, é você enfiar o pé na jaca. E mais uma vez, eu repito aqui, se entre os dias 31 de dezembro de 2022 e 25 de dezembro e 24 de dezembro de 2023, você teve um estilo de vida saudável, você se alimentou bem, você fez atividade física, manteve um peso saudável, controlou a bebida, controlou o cigarro, controlou o estresse, dormiu bem, se relacionou com pessoas boas, não deixou a ansiedade do dia a dia te afetar muito. Se você, entre 31 de dezembro de 2022 e 24 de dezembro de 2023, nesses 360 dias, você teve um estilo de vida saudável, qual é o problema de você, entre 24 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2023, sair um pouquinho da linha, comer uma rabanada a mais, comer uma fatia de panetone com manteiga, comer um pedacinho de chester a mais, de tender a mais? Não tem problema, pessoal. Por quê?
ao longo de 360 dias, você se cuidou. Então não tem problema em 5 dias você relaxar um pouco. Agora, o grande problema é se você, ao longo desses 360 dias, não se cuidou e vai aproveitar esses 5 dias para não se cuidar mais ainda. Aí que mora o problema. Então, pessoal, a mensagem desse vídeo é a seguinte, que você pode curtir a sua vida com equilíbrio, mas você precisa se cuidar, tá bom? Não é interessante, se você tiver algum problema, se você não estiver se cuidando, você continuar não se cuidando agora. E nunca é tarde para começar, e quando você começar a se cuidar, você vai perceber que começou tarde demais e vai se arrepender de não ter iniciado o estilo de vida saudável antes. Essa é a minha dica para você. Então, pessoal, o panetone, rico em farinha de trigo refinada, rico em gordura vegetal, rico em açúcar, é um alimento ultraprocessado, então quem tem diabetes principalmente tem que tomar cuidado especial para não descompensar o controle. E aí, pessoal, avisos para vocês. Se tiver o selo de alto em sódio, alto em gordura saturada, alto em açúcar adicionado, evite. Evite. E se você não quiser evitar um desses produtos, por exemplo, não, doutor, eu adoro rabanada. Eu não consigo ficar sem rabanada, mas o tender, não faço questão. Então você não precisa comer o tender. Você opta por outra alternativa que eu sei que vai ter na sua casa. Eu sei que vai ter algo além do tender. Eu sei que você não precisa comprar o tender. Existem várias opções mais gostosas e mais saudáveis. Eu particularmente não gosto do tender. Eu acho ruim pra caramba. Você gosta do tender ou não gosta do tender? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários. E aí, pessoal, é aquele aviso pra gente finalizar o nosso vídeo, né? Coma frutas, no Natal sempre tem muita fruta, sempre tem castanha, beba bastante água, evite refrigerante, não abuse da bebida alcoólica e curta com moderação, porque você ainda tem muitos e muitos natais pela frente. E repetindo aqui a nossa frase-chave desse vídeo, o que você faz entre o Ano Novo e o Natal é muito mais importante do que aquilo que você faz entre o Natal e o Ano Novo. Entendeu, pessoal? É muito mais importante o que você faz ao longo de 360 dias, o que você vai fazer entre 31 de dezembro de 2023 e 24 de dezembro de 2024 é muito mais importante do que o que você vai fazer entre 24 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2023. Então, concentre-se nos 360 dias para você poder relaxar nesses 5 dias de festas. Tá bom, pessoal? O meu recado para vocês é esse. Amanhã eu estarei de volta, mas para quem não me assistir novamente, eu quero deixar aqui um Feliz Natal. Esse ano foi maravilhoso aqui, por mais que nós sempre tenhamos percalços, né? Eu tive meus percalços, os meus desafios, os meus obstáculos. Eu tenho certeza que você também passou pelos seus, que você também carregou as suas cruzes ao longo de 2023, mas se você chegou aqui é porque você é um vencedor. E eu te parabenizo por alcançar essa época do ano vivo, que é, no final das contas, o mais importante de tudo. A nossa vida é o que nós temos de mais valioso aqui na Terra. Então eu desejo a vocês um ótimo Natal, um feliz Ano Novo, que vocês aproveitem com a família, que vocês comam bastante, mas quando comer, fica com a pulguinha atrás da orelha do que a gente conversou aqui, para você, se não quiser fazer a mudança agora, fazer depois. Tá bom, pessoal? É isso, hein? Esse é o nosso vídeo. Se você quiser comprar o meu livro, é o primeiro link da descrição, é um livro top que vai te ensinar como ter um estilo de vida mais saudável. Se você quiser fazer parte da nossa equipe de atendimento médico, o link está na descrição também. Se você quiser seguir meu Instagram, é @drjoaomigovski e você vai ser muito bem-vindo em qualquer que seja a minha rede social. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, porque compartilhar saúde é um ato de amor. Então você tem a oportunidade de fazer a ceia de Natal de uma família mais feliz. E essa oportunidade você vai aproveitar deixando a sua curtida e também compartilhando este vídeo. Pessoal, um grande beijo para você e para sua família. Feliz Natal e amanhã eu estarei de volta.
Tchau, tchau!